Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. Se você já está investindo, quer aprender mais, esse programa também é para você. Aos finais de semana você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado. E o assunto de hoje são as ações de empresas conhecidas como small caps, que tiveram uma alta expressiva em 2019. Olha só. 2019 foi um ano interessante para o aumento dos investimentos em renda variável. Com a taxa Selic baixa em seu menor patamar histórico e com a economia ainda em recuperação, os retornos das aplicações em renda fixa ficaram menores. Além de busca por ações em geral, muita gente começou a ver oportunidades em ações de small caps. As small caps são ações de empresas com menor valor de mercado. Mas isso não significa que não sejam atrativas. Enquanto o índice Bovespa subiu 31,6% em 2019, o índice de small caps da Bolsa, que inclui papéis que não estão no radar do mercado, disparou 58%. Mesmo podendo oferecer retornos mais altos, as small caps também reservam maior risco. O volume médio negociado por dia com o ETF de small caps na B3 chegou aos 20 milhões e meio de reais no fim do ano passado, contra 3,4 milhões de reais em 2018. O movimento reflete também o maior número de investidores pessoas físicas no mercado, que ultrapassou 1,5 milhão de pessoas. Para falar então sobre ações de empresas small caps, eu converso agora com a Ana Carolina Viseu, que é sócia da Rio Verde Investimentos, e com o Demétrios Borges, sócio da Veda Investimentos. Obrigada por terem vindo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Fabiana. Bem-vindos. Vamos falar um pouquinho de small caps. Eu acho que muita gente, quando pensa em renda variável e também em compra de ações, logo se foca no índice Bovespa ou mesmo em empresas mais tradicionais, que estão há mais tempo dentro da Bolsa. Mas, afinal de contas, o que é small caps? Como que eu identifico uma small cap dentro da Bolsa de Valores? Eu vou começar perguntando para a Ana Carolina. É isso mesmo, Fabiana. Eu acho que o primeiro passo do investidor é sempre olhar as ações large caps, que são as maiores. As small caps, uma definição comumente adotada, são empresas de valor de mercado entre 300 milhões de dólares e 2 bilhões de dólares. Ou seja, a gente poderia dizer aqui no Brasil que são empresas com valor de mercado até 10 bilhões de reais, né? O que é muito interessante, muita gente não sabe, um fato, é que mais de 50% das ações do Ibovespa tem valor menor de 5 bilhões de reais de patrimônio, de valor de mercado. E 38% dessas ações são menores que 1 bilhão de reais. Ou seja, tem muitas opções de investimento dentro desse universo das small caps para o investidor poder encontrar a ação de melhor perfil que ele quer investir, né? O mais interessante das small caps é que elas têm um upside, né? Ou seja, elas podem dobrar ou triplicar de valor muito fácil se elas crescerem. A gente não imagina isso acontecendo, por exemplo, na Petrobras ou na Vale, que ela vai triplicar de valor em um ano. Verdade. Né? Então, assim, essas empresas, como elas estão numa fase de crescimento muito grande, elas estão em setores inovadores, elas estão em setores não consolidados, elas acabam tendo uma oportunidade de crescimento maior. O índice de small cap subiu 58%, sendo que o índice Bovespa subiu 31,6%. É isso que a Ana Carolina está falando, Demétrios, tem em relação às empresas de small caps de alguns setores foram beneficiadas nesse ano de 2019? O porquê desse aumento tão maior do que o índice Bovespa? Olha, eu acho que é uma percepção, um sentimento mais otimista em relação ao mercado e à economia. Com juros baixos, inflação baixa, o investidor ele tende a ter maior apetite a risco e tende a diversificar mais o seu portfólio, buscando ações que estão mais atrasadas e descontadas em relação ao índice Bovespa. Olhando o mercado como um todo, o investidor ele não está muito acostumado a small caps, sempre operando papéis de primeira linha, e ao perceber com esse cenário mais positivo, mais otimista, que tem bons papéis na Bolsa, que estão descontados, tem uma boa atuação no seu segmento, mas que ainda não são uma blue chip, eles tendem a ter aí uma procura maior por ações descontadas de menor valor de mercado. É isso mesmo. Eu só gostaria de complementar. Claro. O que é interessante,
O índice Bovespa, se você olhar a composição dele, ele é composto basicamente por grandes bancos, a Petrobras e a Vale, isso já dá mais de 50% do índice, e foram empresas que não andaram tanto em 2019, né? Você analisando o índice Small Caps, ele tem uma composição diferente. Mais ou menos 25% é o consumo cíclico, né? Então, varejistas, construtoras, são empresas que elas estão muito atreladas ao crescimento da economia. Então, como 2019 teve esse tema de aprovação das reformas e esperando que o crescimento econômico viesse mais robusto, essas ações de consumo cíclico, elas acabam antecipando, e aí essa diferença de composição dos índices acabou ajudando muito mais as small caps, né, e o índice small do que o Ibovespa. Nesse caso agora, esse movimento continua para 2020? É um ano ainda que prevê? Esse movimento para 2020 ele continua, dado que a economia está andando de forma melhor, as reformas estão aí, juros baixos, inflação baixa, o otimismo, então, está denominando essa procura por esse tipo de ações e, principalmente, a gente vê o investidor mais atuante, mais próximo do mercado, e hoje tem muitas casas de análise cobrindo small caps, que antigamente nós não víamos muito. É verdade, nos relatórios agora aparecem, várias casas mandam relatórios deixando um espaço para tratar de small caps. Quer dizer, isso começa a entrar cada vez mais no roteiro, na vista do investidor. Sim, porque as small caps, muitas vezes, não têm uma área dentro da sua empresa, um RI, muito próximo do investidor, com relatórios muito próximos do investidor. Então, também nisso se traduz, né, de uma certa maneira, em uma falta de conhecimento pelo investidor. Com essa guinada dessa economia, com essa amplitude que o mercado de renda variável vem tendo ao longo dos últimos anos, o investidor tem se sentido muito próximo e seguro para tomar decisões que até então não havia tomado, procurando, sim, oportunidades, como ela bem colocou, ações que podem ter um upside muito superior a uma blue chip, por não ter as suas ações bem precificadas. Eu até ia aproveitar para perguntar que cuidados a gente tem que ter na hora de investir em small caps. Olha, eu acho que o principal, quando a gente fala de small caps, é olhar o seu valor de mercado, a sua gestão, o seu nível de endividamento, né? Porque isso faz realmente a diferença. Às vezes quando o investidor olha para uma ação, ele tem que olhar a sua gestão, sua geração de caixa, seu perfil de risco. Isso é muito importante. Muitas pessoas olham para small caps e tendem a olhar elas só como uma ação com upside, mas a gente tem que olhar mais à frente, olhar se há uma recuperação judicial, quais são de fato os problemas que essa empresa passa e qual o seu segmento. Muitas small caps, em seus segmentos, são muito fortes. Eu concordo plenamente com isso, e eu acho que, assim, eu falaria duas palavras, paciência e resiliência. Paciência, porque muitas vezes, pelo fato de não terem outros investidores olhando aquela ação, ela vai demorar mais para maturar, mesmo tendo um valor escondido. Então, você precisa ter paciência e uma visão de longo prazo. Quer dizer, não é investir no small cap, ela dobrou no ano seguinte, não é por aí. A gente está vivenciando um bull market. Ok. Né? Então, acho que o investidor recente, ele está acostumado a ter ganhos muito rápidos, mas isso não é o que acontece normalmente, é cíclico. Então, eu diria que paciência é muito importante. Se você descobriu aquela empresa e acha que ela tem um valor a ser destravado, você precisa olhar ao longo prazo, e resiliência. E por que eu falo isso? Tem um caso muito emblemático, né, no Brasil, que eu acho que ficou muito famoso, que é o caso da Magazine Luiza. Ela abriu capital em 2011 e ela valia 3 bilhões de reais. E hoje ela já atingiu um valor de 90 bilhões de reais. Ela multiplicou mais de 30 vezes. Só que antes disso acontecer, de 2011 a 2015, ela só caiu. Em 2015, ela atingiu o seu menor valor de mercado e a ação dela chegou a bater R$1. Então, aquele investidor que entrou no IPO, ele teve que ter muita resiliência para ver essa ação cair,
uma empresa que não deu lucro nesses primeiros anos e depois teve uma transformação digital, uma nova estratégia, um novo CEO que implementou tudo isso e ela multiplicou de valor. Então, acho que esse tipo de análise fundamentalista, quem é a equipe, qual que é a visão da empresa, isso é muito importante além dos números. Ana, mas isso é muito, esse exemplo é muito interessante, porque imagino que quem comprou no IPO da Magazine Luiza tinha uma expectativa, obviamente, é um setor varejista, né? E a gente sabe que hoje a Magalu é grande, todo mundo consome Magalu e tudo mais, mas eu imagino quanta gente comprou IPO e depois não aguentou esses 4 anos e saiu, acabou desistindo das ações e tudo mais, até que ela teve uma gestão mais eficaz, a ponto de ter essa multiplicação tão grande. Tem gente aí que só com Magazine Luiza conseguiu engordar e muito a carteira. É um exemplo excelente que você colocou, que você abordou. Magazine Luiza saiu de R$ 7,00 a 140 e ela era considerada uma small cap. Como que eu vou saber? Dá para saber qual vai ser, talvez, as small caps hoje que vão ser grandes no futuro? Tem como definir quais setores? O que a gente pode olhar? Eu posso olhar que a economia está para esse lado. Sim, mas como eu posso identificar que aquela empresa, sem ser um analista de investimentos, como eu posso avaliar que aquela empresa, ou fazer uma aposta numa empresa que vai crescer tanto quanto uma Magalu, ou vai crescer bastante em relação ao preço atual? Olha, eu acho que principalmente acompanhando a empresa de perto, olhando os seus números e sempre dando muita atenção e muita importância para os números e a gestão da empresa. E hoje, como a gente colocou, nós já temos hoje na mídia e no mercado muitos relatórios de small caps. Então, acompanhar, ter um atendimento ativo, estar perto da empresa, perto do seu consultor de investimento, porque isso minimiza bastante os riscos. Gente, a gente está falando hoje sobre small caps aqui no Dinheiro em Foco. Para você que está interessado em aumentar a sua carteira de renda variável, não só em ações mais tradicionais, mas também buscando oportunidades. Vou fazer um rápido intervalo. Na sequência, eu volto com mais notícias e mais informações sobre investimento em small caps. Até já. Dinheiro em Foco está de volta hoje falando sobre investimento em ações de empresas small caps. Para incluir essas ações na carteira de forma equilibrada, é preciso focar no perfil e estudar os setores que têm mais chance de crescimento. Olha só. Quando compramos ações, precisamos ficar atentos não só ao desempenho da empresa até o momento, mas ao setor econômico a qual ela pertence. Entender se ele é promissor ou pode ter alguma tendência de retração. Com ações de empresas com menor valor de mercado, não é diferente. No geral, small caps de setores mais beneficiados pela retomada do crescimento econômico devem ter as melhores performances neste ano. É o caso da construção civil, do setor financeiro, empresas ligadas à alimentação e setor de carnes e das concessões rodoviárias. Outro ponto a observar na hora de escolher a melhor ação é entender o perfil do investidor e a sua estratégia de mercado. Se você possui planos de curto prazo, o ideal é recorrer à análise técnica das ações. Por outro lado, se o seu objetivo se concentra no longo prazo, a análise fundamentalista é a mais indicada. Ler e estudar os diferentes tipos de análises e recorrer a bons especialistas podem ajudar a traçar melhor o seu objetivo. Estão comigo aqui hoje Ana Carolina Viseu, sócia da Rio Verde Investimentos, e o Demetrios Borges, sócio da Veda Investimentos. Eu acho que todo mundo está se perguntando, legal, gostei da ideia de ter small caps na minha carteira. Quais são os setores mais promissores para 2020, quando a gente pensa em small caps? Começo com a Ana Carolina. Eu acho que, como a gente está olhando crescimento da economia, todos os setores de consumo cíclico vão se beneficiar. Né? Então, eu olharia varejo, construção civil, incorporação. Claro que já tiveram muitas empresas que se valorizaram em 2019, mas eu acho que ainda tem muito espaço. Esses juros baixos, de 4,5%, isso dá uma oportunidade gigante para as empresas. Né? Elas têm capacidade de se financiar, tanto via ações, né? Fazendo IPOs, ou ofertas subsequentes, ou mesmo pelo mercado de dívida. Essas empresas, no passado, tiveram dificuldade de se financiar, o financiamento era mais caro.
E nessa situação de juros baixos, estruturalmente baixos, isso é muito interessante para essas empresas. Elas conseguem crescer, financiar seus projetos e crescer muito. Então, tudo que é ligado à economia doméstica, eu acho que são temas interessantes. Infraestrutura também está na pauta. As concessões rodoviárias. Exatamente. A gente tem essa pauta bem liberalista de privatizações, de concessões, e eu acho que todos esses setores vão se beneficiar, né? Então, se eu fosse escolher por setor, acho que esses são os setores mais indicados daqui para frente, né? E qual que seria uma boa sugestão para quem nunca comprou uma ação de small cap? Comprar uma ação individual ou as ações da empresa de forma direta ou comprar o fundo das small caps? O que pode ser bom inicialmente? Olha, eu acredito que para o investidor iniciante é sempre melhor delegar para um gestor profissional, né? Porque na hora que o gestor profissional ele monta um fundo de ações específico em small caps, ele tem diferentes perfis de ações lá dentro. Então ele tem um pouco de ação mais defensiva, por exemplo, no setor de energia elétrica, ele pode ter ações mais agressivas, comércio eletrônico que tem alto crescimento. Então essa composição da carteira, ela diminui o risco como um todo e ainda assim você se beneficia daquela classe de ação. Então, escolher fundos especializados em small caps, eu acho que seria o primeiro passo. A outra maneira são você comprar ação diretamente, que daí você precisa ter um nível mais sofisticado. E a terceira maneira seria comprar o índice small via ETF. Ele é negociado na bolsa diariamente e ele pega a economia como um todo, vários setores. E você concorda com esse ponto também? Sim, sim, concordo plenamente. Ela fez uma observação muito interessante. Quando o investidor, principalmente o pequeno investidor, ele olha para small caps, ele ainda sente uma pequena insegurança por não estar muito familiarizado com esse segmento. É ao par que ele compra ou ele olha para uma gestão ativa para um gestor, ele fica um pouco mais confiante. E ao par também que ele está adquirindo um produto mais pulverizado, com uma gestão mais profissionalizada. Isso é muito importante. Não que o investidor, o pequeno investidor, não possa ir direto à bolsa e comprar uma ação de forma individual. Mas aí eu acho que requer um pouco mais de experiência, um pouco mais de atenção, olhando algumas das coisas que a gente falou aqui, que eu acho bem interessante, ver se a empresa não está com risco de solvência, ver o nível de liquidez, o seu segmento. Então, quando o investidor olha para o gestor, eu acho que é uma forma mais confortável de entrar no segmento de small cap e ele fica mais tranquilo. É bem interessante isso, porque um especialista ele vai montar um fundo, por exemplo, de small caps, baseado no seu perfil de investidor. Você pode ter lá o seu fundo de ações regulares, ações de grandes empresas, e ter uma área só para fundo de small caps. Claro, se der qualquer problema no meio do caminho, o seu gestor vai tirar uma, colocar outra, e você vai ter segurança ali também. O índice de small caps, como a Ana Carolina falou e o Demetrios colocou muito bem, você compra diretamente o índice e aí lá dentro também tem ações que já estavam no índice, elas vão valorizando, desvalorizando, crescendo, subindo, e você tem no final do ano lá, por exemplo, um balanço médio de quanto deu o índice. A gente viu aqui no começo do programa que esse índice em 2019 subiu 58%. Não quer dizer que vai subir tanto assim em 2020, mas pode acontecer sim de ter grande valorização. É sempre importante falar isso, né? A gente quando olha para trás, a gente sempre, poxa, as ações de tal empresa rendeu pra caramba no ano passado. É bom olhar para trás, mas entender o que vem nesse momento econômico para saber se a valorização vai ser igual ou pode até ser melhor. Não dá para a gente olhar para trás e falar, não, então isso aqui é garantido porque subiu muito, eu vou comprar só índice de small cap. É uma boa observação. E quando você olha o investidor, um investidor, o pequeno investidor, ele ainda, o investidor brasileiro, como ele não tem ainda muita familiaridade, hoje nós estamos falando em 1,5 milhão de CPFs, é um número muito pequeno. E dobrou, né, de 2019 para chegar em 1,5 milhão. 1 milhão no final do ano passado, é uma coisa assim que se traduz aí em um mercado que está realmente se iniciando, um investidor que realmente está começando
a olhar para o mercado de renda variável de forma diferente, dado que a economia pede isso. Você não tem um prêmio hoje muito grande em renda fixa, dado os juros a 4,5%, e você tem que diversificar a sua carteira. Verdade. Mas, ao par que isso acontece, o investidor pessoa física, ele também se sente, de certa maneira, muito atento ao mercado small caps, mas vale lembrar, o investidor ele tem que olhar, esmiuçar a empresa e saber se realmente o perfil dele é para esse tipo de ação, porque é uma ação que tem baixo valor de mercado e muitas vezes uma volatilidade muito grande, muito maior do que uma blue chip. Isso pode incomodar ao longo do tempo, dado que investimento em ações é para longo prazo, e no meio do caminho o investidor sentir não confortável, não tranquilo em relação ao carrego da operação. Quer dizer, está falando sobre os riscos, né? Uma questão de baixa liquidez ou baixa volatilidade, muitas vezes, demora às vezes mais, ou você, por exemplo, precisa de dinheiro, fez alguma coisa errada e vai vender e não tem quem queira comprar. Isso pode acontecer. Muito. Isso pode acontecer, se bem que a liquidez do mercado nesses últimos anos vem aumentando demais. Ok, a gente pode olhar para trás e ver que vem melhorando. Exato. Perfeito. Só para te dar um número, né? Hoje a gente tem por volta de 360 empresas na Bovespa. Se você olhar a Bolsa do Canadá, ela tem 3.000 empresas. Sim. Né? Então, eu acho que esse ano vai ser um grande ano para novos IPOs, novas ofertas de ações, justamente por causa desse fluxo interno que está migrando da renda fixa para a renda variável. Né? O investidor já percebeu que se ele ficar na renda fixa, ele não vai ter mais como manter o padrão de vida dele, como multiplicar o patrimônio. Então, eu considero que seria interessante colocar de 10% a 20% em ações e uma parte disso em small caps. De 10% a 20% de ações na carteira total. De 10% a 20% do patrimônio dele, alocar para a renda variável. Perfeito. Né? E dentro dessa diversificação em renda variável, ele olhar as small caps, que realmente são as empresas que vão se beneficiar do crescimento econômico. Eu acho que um grande risco de você investir sozinho é a assimetria de informação sobre uma empresa pequena. Né? O Demétrio já comentou antes, não são todas as small caps que são cobertas pelas casas de análise. Sim. Então, o investidor tem que fazer um trabalho próprio, uma análise própria e buscar essas informações. Uma investigação mesmo. É quase uma E investigação. às vezes você não tem tempo, nem a expertise necessária para esmiuçar essa empresa. E isso né? requer uma familiaridade maior com o mercado de renda variável por parte do investidor, do pequeno investidor, mas propriamente pessoa física. Né? Então, quer dizer, por isso que é importante, né? Eu acho que, assim, a grande beleza, o que a gente procura enquanto gestor? Identificar empresas que ainda não estão no radar do mercado, segurar essa empresa, fazer uma análise profunda, e quando essa notícia, esse círculo virtuoso começa a acontecer porque atrai outros investidores, a gente já tem a posição. Né? Eu acho que um caso interessante que ilustra isso em 2019 é, por exemplo, ações do Banco Pan. Né? Ela veio subindo, tinha muito valor para entregar, mas não eram todos os investidores que estavam olhando. E um grande banco, em setembro, soltou um relatório recomendando a compra de Banco Pan. Só nesse dia subiu 10%, atraiu novos investidores, novos gestores, outras casas vieram a cobrir esse tipo de papel e criou-se um ciclo virtuoso. E aí o mercado começa a pagar múltiplos mais altos pelo mesmo patrimônio, pelo mesmo lucro dessa empresa. Então, a gente chama que é o re-rating. Né, Deixa eu fazer uma pergunta importante, que agora eu estou com uma dúvida. Em ações de empresas small caps, é possível receber dividendos? Sim. Sim? É possível. Eu achei que eram só de grandes empresas. Não, é possível. Eu acho que 17% do índice small é composto por empresas do setor elétrico. E essas são boas pagadoras de dividendos. Então, por exemplo, Energias do Brasil, uma empresa muito boa que paga dividendos. Tem bancos dentro desse espectro de small caps que também já pagam dividendos. Então, se a pessoa quiser uma posição mais defensiva nas small caps, ela deve sempre procurar as boas pagadoras de dividendos, porque já tem os seus negócios mais estabelecidos e já distribuem seus lucros. É uma Bons estratégia. pagadores de dividendos se traduzem numa boa governança. Passam maior confiança e tranquilidade ao investidor. É verdade, porque se você recebe os dividendos é porque a empresa se ela tem um projeto de pagamento de dividendos,
é porque ela tem estabilidade, ela tem Uma boa geração. uma boa geração. Né? E eu perguntei isso porque existem várias formas de você investir o seu dinheiro e não existe uma regra única, vai depender muito do seu objetivo, do seu perfil, do que você deseja, do que você acredita de fato. E tem muitas pessoas, e tem uma linha de pessoas que investe só buscando as ações previdenciárias, as ações que pagam dividendos. Né? E ter a oportunidade de ampliar a carteira com empresas de valor de mercado menor, como as small caps, mas que ainda assim podem pagar dividendos, também é uma forma de diversificar ainda mais essa carteira, Sim, que totalmente. geralmente tem ativos muito tradicionais, né? Sim, muito importante isso. Olhar para boas pagadoras de dividendos, isso é fundamental. Você está, de certa maneira, comprando uma boa governança da empresa. E tendo ao par, não só o upside do papel, mas sim o ganho no dividendo, que traz um conforto ao pequeno investidor ao longo do prazo. A gente tem mais um tempinho aqui para falar com o Demetrios e a Ana Carolina, e eu quero falar sobre essa questão da divisão das carteiras, que também a Ana Carolina falou de 10% a 20% em renda variável. Eu acho que a gente pode deixar claro aqui que com essa questão da renda fixa não rendendo mais como antes, por conta de uma Selic baixa, a menor da história, né, que a gente já viu, e o quanto é importante entender que se você acredita que tem um perfil conservador, não quer dizer que você não deve ter nada em renda variável, né? Eu acho que hoje em dia é um momento novo para se olhar que mesmo sendo um perfil conservador, uma porcentagem de renda variável é importante. Você falou de 10% a 20%, eu achei super conservador, de 10% a 20%, mas eu tenho um perfil. Mas imagino que para quem é conservador, 10% a 20% pode ser bem interessante para se manter um perfil conservador e ainda assim ter mais rendimento. Sem dúvida, eu acho que assim, a principal coisa é você se conhecer, né? Eu acho que quanto mais jovem a pessoa, ela pode ter até 50%, 60% em ações, porque o tempo trabalha a favor dela. Verdade. Né? Então, acho que isso é super importante. Outra coisa que você deveria considerar é que o que você necessita de passivo para o teu dia a dia deveria ficar na renda fixa. E o que você quer crescer o teu patrimônio deveria ir para ações. Bom, a gente está com um tempo super curtinho hoje aqui, mas acho que você conseguiu entender bem como é que funciona essa história das small caps. Eu conversei com a Ana Carolina Viseu, sócia da Rio Verde Investimentos, e o Demetrios Borges, sócio da Veda Investimentos. Muito obrigada por terem vindo. Eu que agradeço, Para você, Fabiana. Fabiana. Foi um prazer muito grande. E você, se gostou, continua com a gente, porque todo final de semana tem Dinheiro em Foco com mais dicas para bons investimentos e decisões acertadas com o seu dinheiro. Até mais.